goleiro tomou distância, correu, Rondinelli tentou, atenção, Rondinelli, gol! Decorridos 42 minutos na etapa final. Agora Flamengo 1, Rondinelli de cabeça, 0 para o Vasco da Gama. Esse gol que vocês assistiram agora é provavelmente o gol mais importante da história do Clube de Regatas do Flamengo. Apesar de ter sido um gol que deu um título simples de Cariocão para o Flamengo, naquele exato momento ali ocorreu uma inflexão na história e toda uma saga de conquistas e de hegemonia de quase uma década de um time que viria a ser considerado como um dos melhores da história do futebol começou a ser escrito naquele exato momento. Mas naquele momento em que o gol foi realizado, né, ninguém fazia a menor ideia da importância que ele ia exercer no futuro do clube. Seria apenas o gol que concedeu mais uma de tantas conquistas de títulos de estadual que o Flamengo já tinha, né? Porém, essa simples conquista desencadeou uma sucessão de fatos, né, que acabou culminando em 4 títulos brasileiros, uma Libertadores, um Mundial e uma pá de estaduais que o Flamengo enfileirou na década de 80. Isso tudo começou porque esse time que foi campeão carioca em 78, com esse gol do Rondinelli, era um time que já estava desacreditado. E como vocês podem olhar aí nessa foto dos campeões de 78, esse time já tinha um embrião daquele vitorioso e histórico time do Flamengo da década de 80 e que se sagrou campeão do mundo em 81. E tudo devido ao gol desse cara, do Rondinelli. Vamos apresentar o Rondinelli aqui. O nome dele é Antônio José Rondinelli Tobias, idade de 69 anos, posição zagueiro, e jogou bola entre 68 e 87. Os clubes que ele defendeu foi Flamengo, Corinthians, Vasco, Atlético Paranaense, Paysandu, Goiânia, Goiás e teve passagem pela seleção, disputou uma Copa América, participou de 5 jogos entre 76 e 1980. E títulos conquistados pelo Flamengo foram várias Taças Guanabara, vários cariocas, uma Taça Rio, 2 troféus Ramon de Carranza, um brasileiro, a Libertadores de 81 e o Mundial também de 81. Ele participou dessa campanha vitoriosa. Como vocês podem ver nesses highlights, o Rondinelli ele não se resume só ao gol histórico, né? Ele era um baita zagueiro, ele era um zagueiraço. Porém, infelizmente, teve a carreira abreviada aí por uma série de lesões, foi no Flamengo só até 81. E ele era um defensor aguerrido, não dava moleza para os adversários, ele estava disposto a fazer o possível e impossível para evitar o gol dos rivais. Para o Rondinelli, meus amigos, não existia bola perdida. Tanto que, segundo as palavras do Zico, Rondinelli foi o único jogador que ele viu dividir uma bola com a cabeça. E isso aconteceu num Fla-Flu em que ele entrou de cabeça para tirar uma bola que estava nos pés do Rivelino. E não é à toa que a nação rubro-negra deu esse apelido aí para ele de o Deus da Raça, uma vez que ele incorporou, como nunca, o manto sagrado rubro-negro e o espírito de luta que esse símbolo, obviamente, representa, né? Jogando pelo Flamengo, o Rondinelli realizou 396 partidas, com 242 vitórias, 100 empates e 54 vitórias. Marcou 14 gols com o manto sagrado também. Então, meus amigos, em junho de 2022,
eu entro nessa história aí. Na véspera do jogo contra o Atlético Mineiro, aquele jogo conhecido como Jogo do Inferno, jogo que no jogo da ida nós conseguimos um golzinho milagroso no final da partida lá em Belo Horizonte. Aí na beira do gramado o Gabriel falou que eles iriam encontrar um inferno no Maracanã, e encontraram. Inclusive ganhamos e nos classificamos. Na véspera desse jogo, o canal Custódio Fla, ele convidou o Rondinelli para comentar a partida. E eu estava na bancada, eu e o professor Toninho Rabelo. E aí é óbvio que eu não podia deixar passar a oportunidade de fazer a pergunta para o Rondinelli a respeito desse gol. Ou seja, o que vocês vão ver agora é a história contada pelo próprio personagem que a protagonizou, né? É o trecho em que ele fala sobre esse gol aí, foi tirado da live do canal Custódio Fla, né? Cujo link para a live integral, com toda a entrevista do Rondinelli, se vocês quiserem assistir, que é muito interessante também, tá aqui na descrição desse vídeo. E deixo aqui já de antemão meu agradecimento pro meu irmão Custódio aí por ter proporcionado para mim esse momento incrível de ter tido a oportunidade de resenhar com essa fera lendária aí do Flamengo, tá? Sem mais delongas, vamos para a entrevista, que eu acho que é mais importante. Um abraço para todo mundo. Robson, eu não sei você, mas eu acho aquele gol, cruzamento do Zico e gol do Ronde em cima do Abelão, eu acho talvez o gol mais importante da história do Flamengo, né? Que é sobre foi isso gol, que foi eu ia falar. Então desculpa, antecipei sua pergunta. Fale aí, meu amigo. Não, primeiro eu quero saudar o mestre Rondinelli, dizer para ele que é uma honra extrema da minha parte conhecê-lo, mestre. Muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado por dar essa oportunidade de nós conhecermos um pouco mais o senhor. Porque, para mim, mestre, o senhor é uma espécie de mito. Porque quando eu comecei a acompanhar futebol, quando eu comecei a expressar meu rubro-negrismo, já era lá para 82, 83, e em princípio o senhor jogou no Flamengo até 81, né? Então, infelizmente, eu não pude ver o senhor jogando com a camisa do Flamengo. Ainda mais naquela época, na década de 80, que a gente não tinha as facilidades como a gente tem hoje em dia de YouTube. Então, a palavra Rondinelli, o nome Rondinelli, chegava para mim pelos antigos na época. Os antigos declamavam seus feitos jogando com a camisa, com o manto sagrado rubro-negro, e isso foi criando um imaginário para mim de que o senhor era uma figura mítica do futebol, ao lado até dos grandes nomes, Pelé, Garrincha, Newton Santos, que eu nunca havia visto jogar. Então o senhor tinha o mesmo peso para mim. Eu cresci ouvindo falar do Rondinelli, seus feitos, e que o Rondinelli ele tinha a chave no seu bolso que abriu a era do Flamengo dos grandes títulos, aquela época da era de ouro, da geração de ouro da década de 80. Isso só mais tarde, mais velho, com o advento da internet, que eu pude ver alguns vídeos com o senhor jogando, com o senhor em campo, com o senhor vestindo a camisa do Flamengo. Para mim é uma honra, eu estou extremamente emocionado, e a minha pergunta é justamente essa. Esse gol que o Toninho acabou de narrar aí, que foi o gol que nos deu o título do Campeonato Carioca, e eu quero lembrar aos amigos do chat que são um pouco mais jovens, né? Na época do mestre Rondinelli, o Campeonato Carioca ele valia muito mais do que o brasileiro, era muito mais importante que o brasileiro. Ganhar um brasileiro naquela época e não ganhar o Carioca significava perda de temporada, principalmente pelas rivalidades que tinham aqui no Rio de Janeiro. E naquele momento, 1978, o Flamengo já estava há 4 anos sem se sagrar campeão carioca. O Flamengo tinha ali naquele momento o embrião, a espinha dorsal da equipe da geração de ouro que veio a sagrar multicampeão na década seguinte, na década de 80. E a história que passaram para mim, mestre, foi que se o Flamengo não obtivesse êxito naquele campeonato carioca, sua equipe, seu elenco seria todo desfeito e seria completamente reformulado para a próxima temporada, e que foi o gol salvador do senhor, que manteve aquele elenco, que deu sustentação àquele elenco, para ganhando mais experiência 2 anos depois,
começasse aquela campanha de conquistas infinitas que nós tivemos na década de 80. Queria que o senhor narrasse um pouco desse momento, da emoção desse momento aí. Olha, Robson, eu tenho... Oi? Rondinelli, só para dar uma pontuação a mais, mas fala daquele jeito que você falou, da enganada que tu deu no Roberto Dinamite, tirando ele da área para você entrar sozinho e testar. Aquela resenha que teve você e Roberto, cara, eu me diverti muito. Não, tem esse tipo de situação que ocorre, que são situações fora da jogada, né? Então, eu tive quase que a infelicidade que eu vivi naqueles 3, 4 minutos, eu vivi o inferno e o céu. O inferno por quê? Porque numa bola pelo lado direito, o Roberto tinha me dado uma boca, né? Boca assim, tipo, eu tentei interceptá-lo pelo lado de dentro, ele saiu pelo lado de fora, pela linha de fundo, e cruza essa bola e pega o Paulinho, meia esquerda, lá no bico da pequena área, e ele chapa essa bola quando ele poderia ter alçado, e a probabilidade era de que ocorreria o gol, e dali, logicamente, faltaria mais 3, 4 minutos, porque naquela época não tinha esse negócio de 5 mais 10, dava o tempo normal, o jogo acabava. E nessa situação, você vai vivenciando, né, o clima do jogo, que já está para terminar, e nisso, 1 minuto e meio após, ou 2 minutos, ocorre o escanteio. E nisso que eu estou saindo da área para tentar o cabeceio, eu estou passando pelo círculo central ali no meio-campo, logicamente, com toda a razão que ele possa ter. Você tem que desobedecer, você tem que ter uma intuição de momento e falar, porra, eu vou lá provocar uma situação de ataque em relação a ir cabecear essa bola. E nisso que eu estou subindo, a gente tem uma discussão, eu e o Carpegiani, nós quase tomamos lá, você deve permanecer. E eu, lógico, a minha rebeldia de momento, clima quente, Carpegiani, fica você aí que eu vou para lá. Surgiu um escanteio. E nesse meio tempo, o Roberto fica assim, será que ele vai? Será que ele não vai? Eu até quero deixar um abração aí para o Dinamite, que ele tem uma excelente recuperação por tudo que ele está passando com a saúde dele aí, e Papai do Céu vai prover bons dias para ele aí, que é um profissional, um ser humano espetacular. Mandei uma mensagem para ele ontem aqui. Mandei uma mensagem para ele ontem. Merecedor, um profissional maravilhoso, um cara espetacular. Tenho o maior carinho, o maior respeito em ter a amizade dele. Um profissional da mais alta integridade. Então, nesse momento, voltando ao lance, ele fica assim, vou ou não vou? E ele me deixa, sabe? Que eu fazia assim, eu vou ou não vou? Porque eu também, Carpegiani, capitão, bem mais experiente que a gente, se eu for e não der nada e tomo um contra-ataque de novo, como é que fica? Tudo isso gira, mas a intenção era uma só, que você falar, o Zico vai bater esse escanteio. Ele é de uma eficácia, assim, a visão periférica dele é um negócio de doido, a intenção e a leitura que ele faz de todos os jogadores que estão ao seu lado, independente se joga na defesa, no meio-campo, principalmente no ataque, onde ele bota os centroavantes, os pontas, os meias na cara do gol, é um negócio imprescindível. E nisso ele vai, pega essa bola, ele faz uma menção com a mão para baixo, né? E
ele simplesmente não cruza, porque a defesa do Vasco é de uma estatura terrível. Você pegava o Orlando Lelé saudoso, o Abelão, o saudoso Geraldo, o Marco Antônio lateral esquerdo, de estatura ali de 1,85 m para cima. E eu tenho 1,78 m, mas a leitura do Zico, sabendo que eu sempre fui um cara de boa impulsão, ele joga para eu brigar com os caras. Mas ele simplesmente põe a bola à feição. Se você vê a batida, essa bola, a câmera, ela quer acompanhar toda, mas ela foge da câmera. E depois ela descai por trás do Abel, onde eu dou o tempo certinho de fulminar. É uma cabeçada assim terrível, né? Como se fosse um chute. Como se fosse um chute. E nisso eu tenho a felicidade de ser o gol de todos. Que, na graça de Deus, eu fui escolhido, como o saudoso Nelson Rodrigues frisou, alguém lá de cima bafejou em cima desse cara, desse Rondinelli. Ele teria que ter. Então, mas é o gol de todos, voltando a toda aquela situação que a gente vivenciou de perdas de campeonato em 75, 76, 77, mas o que foi merecedor, e que a gente tem que deixar bem frisado, que na base, essa geração Zico, ela já tinha demonstrado bicampeonatos de juvenis. Então, era eu, Jaime, Cantarelli, Vanderlei Luxemburgo, Júnior. E depois vem a geração de Leandro, Andrade, Adílio, Júlio César Urigueli. E nessa mescla foi se compondo os jogadores da casa, aonde teve, você vai rebuscar, você vai pinçar lá atrás, que saiu aqueles slogans. Craque o Flamengo construía, fazia em casa. Então, toda essa dinâmica, todo esse momento, a gente vivenciou. Não por ser o Rondinelli, é isso que eu estou. O gol foi para todos, que foi uma geração que a todo momento ela foi desejada, ela fez por onde? Porque se a gente perde mais uma oportunidade de ser campeão, a gente, logicamente, ia ser dizimado. Porque é o terceiro campeonato que você vai para uma final e você perde para o seu maior rival, notoriamente que os dirigentes falam, esse povo aqui, meu filho, isso não tem mais jeito para nós, são tudo pé frio, vamos segurar só o nosso astro maior, que é o nosso querido Arthur Antunes Coimbra, que é o cara, e nós teríamos que procurar outro caminho, ir para outros clubes, tentar se formar em outras profissões, mas na graça de Deus foi um momento único aquele, consagrando, né, o nosso querido e saudoso Cláudio Coutinho, como toda a diretoria, que foi uma transformação em termos de administração pelo Márcio Braga e todos os seus diretores, todos os seus colegas de trabalho, o nosso saudoso Domingo Bosco, onde sempre fez grandes chamadas, né, em termos de jornais, em termos de promoção de jogos, mas dentro disso também um excelente profissional que muitos frutos deu ao Fluminense, depois veio para o Flamengo. Então, a gente teve grandes seres humanos, grandes profissionais, não só na diretoria, como nosso próprio elenco, né? da equipe, dessa geração Zico, que deixou uma história realmente indelével, desde uma busca do primeiro campeonato brasileiro, chegando e culminando com glórias valiosíssimas de chegar ao campeonato mundial.
Ô, Rod, Deixa eu só pontuar uma coisa, ô Custódio, antes de você fazer a pergunta. Eu queria agradecer muito ao mestre Rondinelli, porque essa história a gente já ouviu, a gente já assistiu, a gente já debateu diversas vezes, mas eu não podia perder a oportunidade, mestre, de ouvir a história vindo da própria pessoa que foi o causador do fato histórico. O professor Toninho, que é professor de história, ele vai entender. Eu ouvi da sua boca a narração de como aconteceu esse fato, que para nós rubro-negros é um fato histórico, é o mesmo que ouvi da boca de Napoleão, como ele vencia suas batalhas, ou o mesmo que ouvi de Leonardo da Vinci, como ele pintou a Mona Lisa. Eu agradeço muito ao senhor, estou extremamente emocionado, agradeço demais ao senhor aí. Obrigado, o Robson, e ao professor Toninho, ao Custódio.